Olá, meu caro garimpeiro do conhecimento. Estou aqui de novo com vocês para auxiliá-los aí no aprofundamento dos seus conhecimentos no mundo matemático. E uma das coisas assim que é bem bacana de se estudar e de se aplicar no mundo matemático são as potências e raízes, são operações inversas. Imagino que vocês já conhecem essa parte. Supondo que você não conheça ainda, eu proponho que você procure o vídeo de que trata das partes iniciais aí de introdução ao conhecimento de potências e raízes. Eu quero trabalhar hoje especificamente com potências de frações e radiciação de termos fracionários ou de fração. É uma parte bem tranquila, tá? Mas é importante que a gente deixe claro para que vocês não tenham dúvidas na hora de resolver as atividades que possam aparecer nos seus estudos. Eu quero que você preste atenção nessas duas formas que eu apresentei para vocês. A primeira delas é 2/3 elevado ao quadrado e a segunda é a raiz de 9 sobre 16, ou a raiz de 9/16. Eu vou iniciar primeiro com a potenciação. Bom, ao falar de potenciação, eu tenho a seguinte expressão. Então, 2/3 elevado ao quadrado. O que significa isso? Bom, isso significa dizer que se eu tenho um parêntese e essa fração que está dentro do meu parêntese está elevado ao quadrado, significa dizer que tanto esse 2, que é o meu numerador, quanto o 3, que é o denominador, estão elevados ao quadrado. Ou poderia substituir pela seguinte expressão: ambos estão elevados ao quadrado. Bom, sabendo disso, que talvez fosse a parte mais difícil da aplicação desse conteúdo, o que me resta fazer? Elevar, como a própria expressão está dizendo, ambos ao quadrado. Então, é como se de fato eu estivesse fazendo assim, ó, 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Eu estou dizendo que ambos estão elevados ao quadrado. Sabendo disso, fica muito fácil de você responder. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Tá ok? Simples, né? Bom, pois é isso que a gente faz quando nós temos potências ou frações elevadas a uma determinada potência. Nesse caso, expoente 2, que a gente chama de elevado ao quadrado. Mais um exemplo, só para fixar. Imagine que eu tenha 1/4. Isso é elevado na terceira potência. Legal. Então, isso significa que eu tenho 1 elevado na terceira potência e eu tenho 4 também elevado na terceira potência. Então, 1 elevado na terceira potência é 1 vezes 1 vezes 1. 4 elevado na terceira potência, por sua vez, é 4 vezes 4 vezes 4. Quanto que dá isso? 1 vezes 1 vezes 1. Deixa eu só separar aqui. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Então, resposta: 1 sobre 64. Ou 1/64. Tranquilo? Fácil, né? Então vamos lá, vamos falar então de radiciação de frações. Então vamos mudar a cor aqui para dar um novo visual. E eu tinha inicialmente a seguinte raiz. Era a raiz. Lembra que quando não aparece o índice da raiz, aqui dentro tem escondido o número 2, tá? Mas como eu falei, ele não deve aparecer, então eu vou ocultá-lo novamente, tá? Mas você precisa lembrar, quando não aparece é o número 2 que está ali. Então vou apagar. E aqui embaixo é o número 16. Qual é a ideia relacionada à raiz? É que se eu tenho uma raiz, vamos chamar assim de uma raiz grande de uma fração, eu posso escrever isso de forma individualizada. Eu posso individualizar as raízes, que eu vou obter o mesmo resultado.
Então, a raiz de 9 dividido pela raiz de 16. Tá? Pode fazer assim que vai dar certo. Então, a raiz de 9, a pergunta é sempre em relação à operação inversa, qual é o número que é elevado ao quadrado da 9? Então, esse número é o 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 16, a pergunta é qual é o número que é elevado ao quadrado resulta em 16? A resposta é 4. Então, 4 vezes 4 é 16, 3 vezes 3 dá 9. Logo, a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tranquilo? É muito simples, tá? Então, vamos lá. Mais um exemplo para garantir que você entendeu. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada de 25 sobre 81. Eu quero saber quanto dá isso. Lembra, primeiro eu posso individualizar isso. Raiz de 25 sobre a raiz de 81. Logo, eu vou obter como resposta a raiz quadrada de 25. Qual é o número que é elevado ao quadrado a 25? É o número 5. 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 81 qual é o número que é elevado ao quadrado a 81? Esse número é o 9, né? 9 vezes 9 é 81. Então, resposta 9. Legal? Então, resolver potências que tenham fração ou resolver radiciação que tenha fração é muito simples, muito tranquilo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço, fique bem.